Fala galera, tudo bem com vocês? E na aula de Revit de hoje eu vou ensinar vocês como trabalhar com forro. Lembrando que esse vídeo se trata de um treinamento intensivo de interiores que eu venho postando aqui no YouTube. Recomendo a você, se você chegou agora, a voltar e assistir desde a primeira aula, para você acompanhar toda essa sequência, que eu ensino desde o processo criativo, layout, parte de piso, parte de forro, luminotécnico e assim na sequência. Mais pra frente eu vou ensinar vocês como tratar essas imagens aí no Enscape. Eu sou Thales Mesquita e você está no nosso canal de Revit. Então, dando sequência à nossa aula aqui do apartamento, agora nós vamos fazer a parte de forro. Quando você não tem uma planta de forro, você cria ela aqui, ó, dentro de vista, vista de planta, planta de forro refletido. E nós vamos marcar aqui o pavimento, que é o pavimento térreo, que a gente só tem um aqui na verdade. Pronto. Todos os ambientes estão aparecendo aqui. E claro, agora você precisaria já ter definido como você quer fazer o forro, se ele vai ter algum rebaixo, se ele vai ter algum detalhe. E no nosso caso, ele vai ter sim. Então eu vou iniciar aqui dentro de arquitetura, forro. Eu vou, não escolho a opção do forro automático, escolho a opção de efetuar o croquis, porque eu quero construir um forro livre. Então eu vou pegar aqui, ó, começar desse cantinho. E eu vou fazer um rebaixo ali na parte da cozinha. Então eu vou passar direto aqui, viro. Pronto. Eu quero fazer uma sanca iluminada e aqui nós também vamos fazer uma sanca. Então eu vou recuar aqui 15 centímetros. E vou determinar que a altura desse forro vai ser de 2,60 e vou mudar aqui a família dele para forro de gesso. E vou mandar concluir. Então notem que eu consigo enxergar. E aqui eu já não tenho mais nada, então eu vou precisar construir um para cada ambiente. No nosso forro da cozinha, eu vou vir aqui em efetuar o croquis e vou repetir o processo. Como ele vai ter uma pequena diferença e a gente vai ter o que a gente chama aí de sanca, eu vou precisar fazer um pequeno ajuste no forro anterior. Vou concluir. O nosso forro da cozinha vai estar a 2,50. E esse forro aqui, o geral, eu vou mudar ele para 2,60. Uma diferença de 2,70 para 50. Acredito que vou colocar aqui 2,55. Melhor. E esse forro, para que eu faça o detalhe da sanca, eu vou precisar fazer esse ajuste. Eu vou clicar, eu vou arrastar aqui para cima e vou soltar o mouse. Ele automaticamente vai alinhar com essa estrutura. Para que eu faça isso aqui, sem prejudicar o forro, eu vou redesenhar essa parte. Utilizando ali o comando ali de linha. Dou um ESC e agora o trim para poder fazer o corte. E agora eu tenho o forro mais alto passando sobre o forro mais baixo. Então eu tenho esse detalhe aqui de transpasse para que eu represente a sanca. Automaticamente eu vou precisar fazer um outro detalhe de forro aqui. Mas isso a gente vai fazer com a ferramenta de extrusão. Para a gente começar já a usar daqui a pouquinho, a gente chega aqui. Vou dar sequência aqui no meu forro, vou fazer aqui o forro da lavanderia. Quando eu uso o forro automático ou quando eu uso o forro em croquis. Ó, vou voltar aqui em forro. Quando eu tenho uma estrutura que ela é quadrada, que eu não tenho nenhuma intervenção, que eu não preciso fazer nenhum tipo de desenho diferente, eu posso usar o forro automático aí tranquilamente. Então você basicamente só vai clicando, ele vai gerando forro automático. Já está feito, ó. Fiz aqui, aqui, aqui. E falta do quarto porque essa parede não vai até o teto, então ela não delimita o ambiente na parte aí de cobertura. Para explicar melhor, eu vou aqui no pavimento, no desenho em 3D, e aqui vocês vão conseguir ver isso melhor. Quando você tem um caso igual a esse, você precisa ou editar a família e observar aqui os alinhamentos, dei um Ctrl Z, ou você usar a ferramenta aí de Align, clico aqui no forro e clico no topo dessa, no forro e no topo dessa, ou você usa ESC, dei Ctrl Z, segurei o Ctrl, cliquei nas duas paredes, diminuí o zoom e orbitei aqui olhando na parte superior. Vou anexar topo base, também daria, e ele consegue fazer essa marcação. São as três formas aí que tem para você conseguir fazer com que a parede obedeça aí o teu pavimento. Eu vou utilizar aqui o Align, porque acho mais interessante para essa função. E agora eu vou criar um forro novo, vim aqui na planta de forro, térreo, vou de novo lá em arquitetura, forro, e agora ele já leu o meu forro automático.
Notem que você clicou e ele apareceu, mas não te deu nenhum indício quando você estava desenhando de que o forro estava certo, que ele estava feito ou não. Você só vai ter certeza depois que você clicar, dar o ESC e clicar de novo. Se essa estrutura ficar azul, é porque ela tem um forro e o cursor está conseguindo ler. Por exemplo, aqui dentro da churrasqueira e da chaminé eu não tenho nem, quando eu clico não aparece nenhuma marcação. Uma observação importante para vocês é que eu trabalho sempre dentro dessa seleção com essas duas marcações aqui conectadas, ligadas, que é selecionar elementos de subjacência, selecionar elementos fixados e selecionar elementos por face. Falei duas, mas são três, que normalmente no Revit essa seleção não vem marcada e ajuda muito nesse processo, no procedimento que eu utilizo. Então, por isso eu recomendo vocês fazerem o mesmo. Quase todos os forros já estão feitos. Agora tem dois detalhes, que são as sancas. Como que normalmente eu faço quando eu tenho uma história igual aqui, que é uma sanca, e aqui é como se fosse uma sanca no modelo cotineiro, que nós vamos colocar uma fita LED aqui depois. Eu vou criar aqui uma câmera, pessoal, para a gente já conseguir utilizar as câmeras e já conseguir visualizar o nosso ambiente. Como eu crio câmera? Dentro aqui ó, de arquitetura, eu posso vir aqui em vista, e aqui eu tenho a opção de vista 3D, câmera. Ou você pode vir aqui em cima, do lado dessa isométrica dessa casinha, clico aqui nessa seta e crio câmera. É por aqui que eu mais utilizo. Então dei um clique para eu marcar como se fosse o observador. É uma pessoa parada olhando. Aqui é o campo de visão, até onde essa pessoa vai conseguir enxergar. Não precisa ir muito longe, aqui já está bom. E claro, direciona para onde você quer que ela olhe e sim você dá um outro clique. Ele automaticamente vai abrir a tua vista 3D. E a primeira coisa que eu faço aqui é digitar o F8 no teclado para aparecer essa opção de comando. Tem vários comandos aqui, eu vou explicar o que é cada um desses daqui. Mas o que você mais vai utilizar agora, quando você cria esse tipo de câmera, é clicar o mouse direito, aumentar ou diminuir o comprimento focal. Isso aqui não é para você renderizar, você jamais pode salvar uma imagem assim, mas para você trabalhar fica muito prático se fizer isso. Dei o ESC uma vez e toda luz, todo comando, quando você passa o cursor e ele ficar verde, você der mais um clique com o mouse esquerdo e arrastar, ele vai ter a função. Ou seja, se eu colocar aqui em olhar, clicar, ele vai orbitar, vai enxergar como se eu estivesse movimentando uma câmera realmente no local. Certo? Quer fechar? Pronto. Ele não precisa estar aceso, sempre que você precisar, só apertar o F8 ele volta, dei ESC, ele some. Por que está aparecendo essas linhas aqui? Ó? Porque isso aqui é vestígio da planta que veio importada do AutoCAD. Por exemplo, como é que eu apago isso? Posso clicar aqui, dar um HH ou simplesmente clico, o mouse direito, eu posso ocultar na vista, elementos, e posso selecionar aqui o DWG e fazer um del, um delete. E o nosso piso, onde foi? Eu posso apertar aqui, na lâmpadazinha, ele vai aparecer as opções, eu clico no piso, e posso vir aqui em cima e desocultar elemento, e fecho, pronto, o piso daqui de novo. A segunda coisa que eu faço é colocar aqui em cores consistentes. Depois, dentro aqui dessa opção, que tem várias opções aqui de representação gráfica, eu clico de novo, venho opção de exibição gráfica e mudo aqui, ó, de sombras, eu coloco mostrar sombras de ambiente. Mando aplicar. Ele cria uma textura sombreada, isso dá uma noção melhor de profundidade. Gosto de trabalhar assim. Depois eu volto para F8 e posiciono a câmera utilizando aí a seta do teclado. Eu consigo navegar pelo projeto e sem soltar o mouse esquerdo, eu consigo direcionar para onde eu estou olhando. Aqui eu tenho o orbitar, que eu não utilizo muito, mas foi posicionamento de câmera. Aqui eu tenho o centro, que se você, por exemplo, estiver trabalhando mais próximo dessa bancada e quiser olhar mais para ela, você pode usar esse centro, porque quando você orbitar agora, ele vai estar em torno desse giro. Essa esfera que nós marcamos aqui. O navegar é para você caminhar pelo projeto, mas eu acho bem difícil caminhar pelo projeto aqui com o Revit. Não aconselho. E nós temos a direção, a altura, para cima e para baixo. É esse comando aqui. Temos o comando rebobinar, que é para você voltar e não perder uma configuração. O zoom e o pan aqui embaixo. Se você clicar o mouse direito, tem mais opções. Por exemplo, você pode diminuir o tamanho desse cursor. Você pode colocar ele intermediário, um turno difícil. Você pode colocar um mini círculo de navegação.
que ele tem todas aquelas opções, mas só que fica bem pequenininho. E você tem o círculo de navegação completo, onde você utiliza mais o olhar, o pan, rebobinar e o zoom. E claro, não descartando aí as teclas do teclado. Só para a gente finalizar, agora vamos olhar aqui as nossas sancas. Preciso agora fazer uma sanca ali e outra aqui. E para isso eu utilizo o comando extrusão. Como que eu faço isso? Vou lá na planta, olhando aqui no navegador do projeto, na planta de forro, abro aqui a opção do pavimento térreo e por hora eu vou ocultar esse forro aqui da cozinha, utilizando o atalho no teclado HH. Então eu venho aqui dentro de arquitetura, componente, modelar no local e escolho, gente, a opção aqui, ó, forro. Muito importante você fazer isso. Marcar sempre quando você estiver fazendo forro, seguir a mesma categoria. Aí eu posso dar um nome para ele, posso escrever Sanca ou Sanca 1. Ou você também pode deixar sem nenhum tipo de escrita, não tem problema. Para utilizar aqui o comando extrusão, eu vou precisar marcar um plano de referência, que vai ser o nosso forro mais alto. Fiz a marcação e aí eu vou fazer o desenho tal como se eu estivesse construindo igual um gesseiro. Aqui eu vou colocar a espessura de 2 centímetros. E aí, pessoal, aqui você pode só soltar, ó, e vir lá de cima com a marcação, com a medida de novo. 0,2. Aqui, utilizar o trim para cortar. Quando você marcou a estrutura mais alta e sabe que sua diferença é de aproximadamente 15 centímetros, aqui você pode colocar já a informação de 15 centímetros. E aqui, uma criação de parâmetro, ou você pode mudar o material de forma direta aqui mesmo, nessa edição. Como eu sei que eu tenho material forro gesso, eu já coloquei a opção aqui do material e já me atualizou. Desmarco esse cadeadinho aqui, para que ele não fique travado ou vinculado. Posso dar o HR e posso concluir. Se eu voltar aqui para a vista, ó, a vista que nós criamos, eu já tenho ali a estrutura de fechamento do forro, só que ele veio muito para baixo. Aí você pode editar nesse modo de visualização, clicando em editar no local, clicando aqui na estrutura que você fez e colocando ali 13 centímetros, por exemplo, para ele ficar acima. Concluir. E o que está faltando aqui nesse forro? Está faltando a borda, né? O finalzinho aqui, ó. Você pode fazer do mesmo procedimento que você utilizou para fazer o fechamento superior. Então, nós vamos digitar no local, vamos lá na planta de forro. Você pode mudar aqui, por exemplo, para a estrutura de arame, para você copiar, né, essa peça aqui que você fez. Ó, só copiei. E aqui eu dei dois cliques, ou fui em editar extrusão, para que eu possa fazer isso, ó. Trazer para cá, alinhar, aqui trazer para a ponta. E o que eu vou alterar agora é que ela vai ter o início da extrusão a 13 e o final dela eu posso colocar a 10, por exemplo, e concluir. Se você ficou confuso, eu vou gerar agora um corte para conseguir entender melhor o que isso está acontecendo. Eu utilizei esse comando aqui, ó, de corte, ou um atalho que você achar melhor aí no seu teclado. Vou abrir o corte e está aqui a borda que nós criamos. Eu posso, nesse momento aqui, ó, editar, posso clicar aqui e aumentar essa diferença, só clicando nessa seta. E criar uma borda um pouquinho mais alta, ou seja, agora ficou com 7. Posso deixar ali até 5 centímetros, não seria problema. Eu só diminuí essa estrutura. Eu acredito que eu vou deixar com 6, acho que ficou interessante esse tamanho, e vou concluir. Vou de novo aqui na minha vista, na nossa vista, e vou entender melhor o que aconteceu aí com a nossa sanca. Apertando o F8, notem que eu perdi algumas configurações. Se eu clicar o mouse direito, sempre aparece quando eu faço aqui, ó, círculo de navegação completa. Então tá aí a nossa sanca. Para que você oculte essa linha que ficou entre elas, se você tem o mesmo material do forro, você pode trabalhar aqui com a estrutura de unir, clico na estrutura superior e na inferior e ela faz essa união. Agora nós vamos repetir o mesmo processo para poder fazer o detalhe aqui de fechamento aqui da sanca. Lembrando que, voltei no pavimento térreo, eu preciso fazer mais um pedaço de gesso aqui. Então eu volto aqui em arquitetura, forro, pego aqui, ó, efetuar croquis,
Vou escolher aqui a opção retângulo e vou fazer uma marcação. Depois eu vou levar toda essa estrutura, só a linha superior, 10 centímetros acima. E vou mandar concluir. Só que a altura desse forro, já que, só tirando aqui da estrutura de arame e colocando em linha oculta, eu tenho ele a 2,70, esse forro automaticamente tem que estar pelo menos a 2,85. Eu coloquei ele a 2,85 e eu não consigo mais enxergar. Como que eu faço para enxergar um forro quando ele não aparece mais no meu clique? Você dentro da tabela de propriedades, dentro aqui da faixa de vista, você vai mudar essa opção do nível aqui para ilimitada e dar OK. Agora você vai conseguir marcar teu forro. Clico na estrutura de forro e dou um HH para ocultar ela, porque eu preciso repetir esse mesmo procedimento aqui, ó. Copiar o forro para cá, ou criar um novo. No caso, eu vou criar um novo para a gente frisar melhor. Modelar no local, vou escolher aqui a opção de forro, OK, não precisa dar nome sempre. Vou clicar em extrusão e vou selecionar um plano de referência, que vai ser o nosso forro mais alto. Cliquei, venho aqui em retângulo, e você pode fazer isso, ó. Pode marcar ele aleatório e depois você clica na linha, ele vai te dar a opção de cota. E aí você põe a informação que você precisar. Dei um OK. E ainda não falei de medida para ele. Eu vou falar agora aqui, ó. Vou colocar que eu quero ponto 12. E vou mandar concluir. Agora eu vou gerar um outro corte. Vou abrir esse corte e entender como ficou aqui a nossa sanca. Faltou pouco para ela chegar até o final. Você tem a liberdade e pode fazer isso. Só clica e arrasta. Como você sabe que essa estrutura é uma estrutura que é exatamente igual a essa, porém mais alta, você pode ir no modo de corte, editar, clico nela, venho em copiar e jogo ela aqui na ponta. Dou ESC, clico de novo na estrutura e aqui eu diminuo para a altura que eu precisar. Lembrando que quando você muda essa configuração, automaticamente aqui também muda a tabela de propriedades. Se você vir aqui e colocar 0,5, ele já consegue mudar a tua cota. Se você quiser menor, você pode colocar, por exemplo, aqui 0,3 ou maior 0,7. Maior porque você nasceu essa estrutura na parte superior. Então essa cota é essa distância aqui, ó. Se você quiser deixar um pouquinho maior, você pode aumentar ali. Ele está te dando ali a diferença de 13. E tua sanca vai ter um espaço aí para 6 centímetros. Ela, no total, vai ter 23. E o espaço aqui vai ter 15. Aí você conclui. E você tem duas sancas montadas. Vamos olhar aqui na nossa vista. Pronto. Agora está resolvido a questão das sancas. E essa foi a montagem dos forros. Até a próxima aula.